Amém? Eu já quero te convidar a abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Alguém pega uma água para mim, se puder? Provérbios, está lá no Antigo Testamento, capítulo 13, é bem no início. Se vocês têm vindo, nos cultos de domingo ou têm assistido no YouTube, que nem eu, quando eu não consigo vir, eu assisto tudo no YouTube. Você sabe então que a gente está numa sequência de pregações que falam sobre as 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Está lá em João capítulo 14. 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, quando Jesus já estava prestes a ser levado, a ser crucificado, a ser morto. E nas 2 últimas semanas, então, o Maurício falou sobre a primeira pergunta, falou sobre a segunda pergunta, e vocês deveriam estar esperando hoje a terceira pergunta. Mas não vai ser hoje, vai ficar para outra semana quando ele pregar. Eu não vou me meter na mensagem que ele preparou, né? Mas eu vou falar sobre algo que tem tudo a ver com esse tema que a gente já vem tratando nessas semanas. Porque como já foi falado, Jesus ele estava com os discípulos o tempo inteiro. Ele passou 3 anos convivendo com os discípulos, fazendo vários sinais, curando as pessoas, multiplicando os pães, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, fez vários sinais, maravilhas. E os discípulos eles estavam convivendo com isso. Essa era a rotina deles. E de repente Jesus chegou dizendo que ele seria traído, dizendo que ele seria entregue na mão dos líderes judeus e que ele seria morto. E os discípulos levaram um choque com aquilo. Como assim? Tu não é Jesus? Tu não é filho de Deus? Como assim tu vai ser morto? Peraí, não está fazendo sentido. Eles ficaram atordoados, e é sobre isso que está sendo falado nessas mensagens. As perguntas que eles faziam eram porque eles não sabiam o que fazer, eles estavam perdidos. E Jesus estava lá dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Todo aquele texto lá de João 14 que já vem sendo dito nessas semanas. Mas hoje eu quero falar sobre um detalhezinho dessa história aí, sobre os discípulos, mas algo que se aplica muito na nossa vida. Então lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz algo bem simples, que vocês já devem ter visto em algum lugar, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Essa frase, ela é bem difundida. Vocês já devem ter visto isso no Facebook, no WhatsApp, o pessoal fica compartilhando aquelas montagenzinhas, um gifzinho com versículo. Isso já é muito batido. A gente olha para isso e não tem nada que nos salte os olhos. Confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie na sua própria inteligência, não se apoie no seu próprio entendimento. Procure o Senhor em tudo que você fizer e Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar. É muito fácil de ver essa mensagem, ver esse versículo e achar que pronto, acabou, é só isso, não tem nada para tirar daí. É fácil confiar, aparentemente é simples, é só confiar em Deus e pronto, está tudo resolvido. Mas eu te pergunto, é fácil confiar em alguém? É fácil confiar em Deus? O que nos leva a confiar em uma pessoa? Dificilmente a gente vai sair confiando numa pessoa assim, sem prova nenhuma. Conheci a pessoa hoje e já estou confiando minha vida nela. São raros os casos em que a gente faz isso. Geralmente é quando a gente é forçado. Então, eu fiquei doente, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu preciso confiar no médico que vai me operar. Não sei se ele era um bom aluno, se ele não era, mas eu tenho que fazer a cirurgia, eu tenho que confiar naquele médico. Paciência. Sou forçado a isso. Mas, via de regra, para a gente confiar numa pessoa, primeiro a gente precisa de provas. Para a gente confiar num amigo, para a gente confiar numa pessoa com quem a gente quer se relacionar, a gente busca provas, a gente busca coisas que a pessoa nos faça para nos dar sentido e assim a gente encontrar, então, razão para confiar nessa pessoa. E também é assim com Deus, porque a gente é assim com tudo. A gente sempre procura provas primeiro para depois confiar. Agora, pensando nos discípulos, eles conviveram com Jesus durante 3 anos, vendo Jesus fazer um monte de coisa milagrosa, um monte de sinais, um monte de maravilhas. Jesus
falava para o cego, seguinte, vai lá lavar o teu olho naquele tanque lá e tu vai ficar curado. Aí o cara ia lá, lavava o olho e ficava curado. Sabe, Lázaro estava morto, há 3 dias, estava dentro do túmulo. Jesus falou assim, não, tira a pedra desse túmulo aí, Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu dali, vivo. Os discípulos, eles estavam vendo coisas. Então, para eles, era fácil crer em Jesus. Para eles, isso era corriqueiro. Imagina só se fosse contigo. Imagina se tu fosse um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos, convivendo com Jesus todo dia. Tu ia acordar de manhã cedo e ia pensar, o que Jesus vai fazer hoje? Será que Jesus vai lá multiplicar um pãozinho? Será que Jesus vai lá curar um cego? O que Jesus vai aprontar hoje? Qual é a novidade? O que eu vou ver de espetacular? O que eu vou ver de maravilhoso? Porque quando a gente vê, é muito mais fácil de crer. Só que o problema é que às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais além do que aquilo que os nossos olhos nos mostram. E os discípulos, eles estavam acostumados apenas a ver. E chegou um momento em que Jesus já não ia mais estar ali junto com eles. E que eles precisavam ainda assim permanecer firmes na fé, mesmo sem ver Jesus do lado deles. Mesmo sem ver Jesus operando os mesmos milagres e as mesmas coisas que ele fez durante 3 anos. Isso também acontece na nossa vida. Porque logo que a gente se converte, logo que a gente começa a crer em Jesus, a nossa fé ela é muito baseada nas coisas que a gente está experimentando. Então eu me converti a Jesus, eu senti aquela coisa boa, sabe? De quando tu te converte, dá aquela paz, aquela sensação de que agora tu é uma nova criatura, tu está vivendo uma vida diferente, uma vida que Deus te deu. Tu está sentindo que agora as coisas vão ser diferentes, Deus está contigo. Tu entende o amor de Deus, tu entende que esse amor é para ti, sabe? Então as coisas estão indo bem, Deus te abençoa, e em tudo tu vê Deus, né? Eu acho legal quando uma pessoa é recém-convertida, que às vezes ela vê Deus em tudo, né? Ela chega para contar algum testemunho, eu estava no meu serviço, aconteceu tal coisa, aí Deus me falou, né? Tipo, ela consegue enxergar Deus agindo em todas as coisas na volta dela. Por que isso acontece com quem é mais novo na fé? Porque essa pessoa depende disso ainda, para crer. Ela ainda depende que tudo esteja dando certo, ainda depende que as coisas na volta dela estejam dando certo, para isso alimentar a fé dela e ela continuar firme em Deus. Só que à medida que o tempo passa, a gente precisa crer mais, a gente precisa crescer na fé. E isso implica superar alguns obstáculos, implica superar alguns desafios. E é por isso que acontece uma coisa muito importante na vida do cristão. Porque quando a gente se converte, não é simplesmente aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, reconhecer que Ele morreu por mim, o meu pecado estava sobre Ele, e por isso hoje eu sou filho de Deus também, e pronto. Posso viver aí a minha vida, um dia eu vou morrer, eu vou para o céu, se Jesus voltar antes eu vou para o céu sem nem morrer, e era isso. Não. Existe uma obra, existe um trabalho que Deus faz na vida de todo aquele que é filho dele. E esse trabalho é renovar o entendimento, renovar a nossa mente, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de entender as coisas, nos dando um novo sentido nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nas coisas que a gente faz. Então, à medida que nós vivemos com Cristo, nós vivemos na direção dele, querendo aprender mais, querendo ouvir a respeito dele, nós vamos entendendo e nós vamos ganhando um novo sentido para as coisas. É tipo, quando tu tinha aquele velho eu lá, e aí tu era o tipo de pessoa que fumava ou que bebia, sabe? E aí só de sentir o cheiro, às vezes já te dava aquela coisa, aquela vontade de estar lá bebendo, de estar lá fumando. E aí depois tu te converte e aquilo muda. E tu percebe que aquilo lá não te satisfaz, que a paz que vem de Cristo é muito melhor, que a vida que vem de Cristo é muito melhor. Então, por mais que tu sinta aquele mesmo cheiro, tu sinta aquela mesma situação, isso já não te tenta mais, isso já não te atrai mais. Ou se antes tu ia numa festa, antes tu ia para a gincana, tu virava à noite fazendo um monte de coisa. Depois que tu te converte a Cristo e Ele trabalha no teu coração a ponto de entender que isso não leva a nada, você vai ver as pessoas que antes eram teus parceiros, né, de ir lá e fazer festa e tudo mais, tu vai ver as pessoas vivendo aquela mesma vida e você vai ver que isso já não faz mais sentido para ti.
você vai ver que isso já não tem mais graça para ti, como fazia antes, quando você não era convertido ainda. Porque Cristo vai nos dando um novo sentido. Então, é como você antes olhava para as pessoas e de repente você enxergava apenas o dinheiro delas, o status ou a aparência mesmo, e cobiçava ou invejava a pessoa. Mas aí depois que você vai se convertendo e conhecendo a Cristo, você começa a enxergar as pessoas de um jeito diferente. Você já não vê só a aparência, você já não vê só o status, o dinheiro que a pessoa tem, mas você enxerga as necessidades que essa pessoa tem, o quanto ela precisa de Deus, tanto quanto você. É Deus te dando um novo sentido, te trazendo um novo sentido para as coisas. E isso vai acontecendo gradativamente na nossa caminhada com Deus, à medida em que a gente amadurece na vida e amadurece na fé. E isso faz toda a diferença. Porque Deus, quando Deus nos chamou, quando nós entendemos que Jesus morreu por nós, quando nós entendemos que tudo isso nos envolve, tudo isso foi por nossa causa, foi por causa dos nossos pecados, nós entendemos que Deus ele tem um plano para nós, Ele tem um propósito para a nossa vida. Esse propósito é de dar uma utilidade para nós, na nossa história. Nós vamos fazer diferença para a vida de algumas pessoas que de repente nós ainda não sabemos, nós ainda não entendemos o que vai ser, mas Deus já sabe qual é o propósito de ter nos chamado, qual é o propósito de ter nos separado. E nós precisamos caminhar nessa direção. Nós precisamos buscar a Deus para caminhar nessa direção, entender que nós temos um propósito nas mãos de Deus. Deus não te chamou simplesmente para ser um filho e viver trancado num quarto aí, jogando PlayStation. Deus não tem esse tipo de filho. Deus não tem filho que vive na mordomia, filho que vive na gandaia, escorado no pai. Não. Nós fomos chamados por Deus para ser filhos, mas para ser a imagem e semelhança de Cristo. Para cumprir um propósito aqui nessa terra. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos algo para fazer nas mãos dEle. E é Ele quem vai fazer isso, à medida em que nós permitimos, à medida em que nós transformarmos o nosso entendimento. Para que a gente consiga viver na fé, alguns obstáculos vão aparecendo na nossa vida. Algumas coisas vão acontecendo. Alguns problemas vão surgindo. E às vezes a gente não entende muito bem por que isso. Mas a verdade é que Deus, Ele tem uma didática diferente. Ele nos ensina através das circunstâncias. Ele nos ensina através das coisas que a gente enfrenta. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. E muitas vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Muitas vezes Ele permite que a gente experimente algumas coisas para aprender, para mudar, para ser transformados. E Ele sabe muito bem aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E eu quero falar com você sobre um exemplo que tem também no Antigo Testamento, sobre uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma missão, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Essa pessoa se chamava Jonas. Ele era um cara, um homem, era judeu, servia a Deus, acreditava em Deus. E um dia Deus chamou Jonas e disse: Jonas, sai daí de onde tu está, sai do meio do teu povo e vai até um outro povo, lá de Nínive, a cidade de Nínive. E lá tu vai anunciar a minha mensagem, e tu vai falar para eles se arrependerem do que eles estão fazendo. E Jonas pensou: poxa, como assim? Lá em Nínive, aquele povo é bárbaro, eles são violentos, aquela cidade, aquele povo era um dos mais bárbaros daquela região na época. Então Jonas, quando ouviu esse chamado de Deus, ele pensou: mas como? Nunca. Como é que eu vou lá? Eu vou morrer na entrada. Aqueles caras lá são extremamente violentos, eles não vão aceitar. Eu vou chegar dizendo para eles que eles têm que se arrepender? Nunca. Não vai dar certo. Não, é uma furada. O que Jonas fez? Foi para a direção oposta. Pegou um navio, embarcou no primeiro navio que ele achou, indo para uma outra direção, para uma cidade chamada Tarsis, que era lá para o lado da Espanha. Então ele estava indo para bem longe. Ele estava fugindo mesmo. Porque Jonas pensava que aquele chamado de Deus era um castigo para ele.
Jonas pensava assim: Deus me chamou para me destruir. Deus me chamou para acabar comigo. Deus está brincando comigo, Ele vai mandar para lá e eu vou morrer. Não vai sobrar nada. Jonas pensava isso a respeito de Deus. E naquele navio, enquanto ele estava navegando, viajando, veio uma tempestade. E aquele navio começou a encher de água, e balançava, e todo mundo desesperado, achando que ia afundar. Começaram a jogar as cargas para fora do navio, os alimentos, tudo que tinha, que pesava. Começaram a jogar para fora do navio, para ver se assim eles não afundavam. E começaram a clamar, cada um ao seu próprio Deus. E Jonas bem quietinho. Por que Jonas estava quietinho? Porque ele sabia: agora é Deus que está me castigando, agora eu vou morrer. Não morri em Nínive, mas vou morrer aqui, no meio desse mar. Ele pensou que Deus estava castigando ele, por isso que ele nem orou, por isso que ele nem falou. E falavam assim: Jonas, por que tu está quietinho? Por que tu não está clamando? A gente está morrendo, tu não tem um Deus? O que tu está fazendo? E ele falou: não, eu estou indo contra o meu Deus. Então eles pegaram e atiraram Jonas para fora do navio. E a tempestade parou. E aí Jonas pensou: realmente, agora eu vou morrer afogado, Deus vai me destruir, vai acabar comigo. Era isso, não tinha como escapar. E como eles tinham largado muitas cargas, né, na água, devia ter alimento, um monte de coisa, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Provavelmente engoliu outras coisas que tinham ali também, né? Mas Jonas não morreu afogado, Jonas foi parar dentro da barriga do peixe. Imagino eu, Jonas, lá dentro da barriga do peixe, pensando: pronto, não morri na cidade de Nínive, não morri naquele navio, não morri afogado. Agora eu estou dentro de um bicho que eu nem sei o que é, vou ser digerido nesse estômago, né? Porque Deus está me punindo, Deus está me castigando, sei lá eu por quê. Mas naquele momento o coração dele se dobrou. E ele se arrependeu de tudo que ele estava fazendo, se arrependeu de não ter confiado em Deus, se arrependeu de ter chegado a esse ponto. E ele orou, se arrependendo. E ele ficou 3 dias dentro daquele peixe. Mas o que ele não sabia é que o chamado que Deus tinha para ele era completamente diferente do que aquilo que ele esperava. Porque depois de 3 dias dentro do peixe, aquela baleia, aquele peixe vomitou ele pertinho da praia. E ele saiu vivo, ileso, sem nenhum arranhão. E ali ele pôde ver que Deus guardou ele o tempo todo. Ele achava que Deus ia destruir ele. Então veio a tempestade. Deus não destruiu, Deus guardou a vida dele. Ele foi jogado no mar. Deus guardou a vida dele. Ele foi engolido por um peixe e Deus guardou a vida dele. Ele foi vomitado de volta numa praia e Deus estava com ele. E ali então ele entendeu: eu posso confiar em Deus. Deus me guardou em todas essas circunstâncias muito mais arriscadas do que chegar naquela cidade. E eu estou aqui, são e salvo. Eu sobrevivi ao naufrágio, eu sobrevivi a uma baleia que me engoliu. Então eu vou naquela cidade, eu vou falar, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Ele passou a confiar em Deus. E ele foi então para a cidade de Nínive. E chegando lá, ele começou a anunciar e dizer: vocês precisam se arrepender das coisas que vocês estão fazendo, porque Deus me enviou até aqui para anunciar isso. E aconteceu algo que Jonas não imaginava. Aquele povo não matou ele. Aquele povo não foi agressivo com ele. Aquele povo se arrependeu. Porque em todo tempo Deus estava trabalhando no coração de Jonas para que Jonas confiasse em Deus, mas Deus também estava trabalhando no coração daquele povo para que aquele povo se arrependesse. Deus estava trabalhando em todos. Jonas foi surpreendido com o agir de Deus. Ele esperava tudo, ele esperava morrer de todas as formas, mas ele não esperava que Deus fizesse essa obra. E Deus fez. Deus agiu contra todas as probabilidades, guardando a vida de Jonas e fazendo um dos povos mais cruéis daquela região, daquela época, se arrependerem do que estavam fazendo. E eu quero falar isso porque muitas vezes é na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para nós, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente não enxerga. A gente pensa como Jonas: eu só sou qualquer um.
O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada demais. O que eu tenho de bom? Além do sobrenome, né? De bom. O que eu tenho? O que há em mim? Né? Eu não vou conseguir. Eu sou limitado, eu me conheço. Não engano ninguém. Mas Deus, Ele nos chamou para um propósito. E esse propósito não é de mostrar para o mundo as nossas habilidades, não é de mostrar para o mundo a nossa capacidade, o nosso potencial, não. Esse propósito é de mostrar para as pessoas o poder de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus. Isso que um dia nos alcançou e nos transformou e nos traz um novo sentido. Cada dia em que a gente se coloca de novo na presença de Deus, disposto a aprender. Deus tem algo para fazer através de cada um de nós. Deus tinha algo para fazer através da vida dos discípulos. Era muito fácil ter Jesus por perto. Era cômodo. Eles estavam ali e Jesus estava do lado. Qualquer coisa que eles iam fazer, qualquer coisa que eles iam perguntar, Jesus ia falar, Jesus ia puxar a orelha na hora. Quantas vezes Jesus puxou a orelha deles, né? Eles lá brigando para saber quem ia ser o maior. Quem é que vai sentar do lado direito de Jesus lá no céu? Ah, vai ser eu? Não, vai ser eu. Jesus foi lá e puxou a orelha de todo mundo. Era fácil. Jesus estava ali. Mas eles não sabiam o que Jesus sabia. Que dentro de pouco tempo, Jesus não ia mais estar ali com eles. Que dentro de pouco tempo, eles deixariam de ser seguidores de Jesus para se tornar líderes da igreja. Que eles iam liderar milhares de pessoas convertidas a Cristo. Pessoas que reconheceriam Jesus como Senhor, Salvador. Reconheceriam Jesus como Filho de Deus. Eles precisavam crescer. Estava cômodo para eles. Ali pertinho de Jesus, estava cômodo, estava confortável. Eles tinham tudo. Mas eles precisavam crescer. A fé que eles tinham precisava amadurecer. E Jesus sabia disso. E por isso Jesus falou lá em João 14. Em outras partes também a gente vê nos evangelhos que Jesus avisou várias vezes que ele iria ser entregue, que ele iria morrer. E também os discípulos, eles já sabiam do que tinha nas escrituras até então, sobre os profetas, o que os profetas haviam falado muitos anos antes, a respeito do Messias que um dia viria e que sofreria, que seria morto injustamente. Eles sabiam dessas escrituras, mas isso ainda não fazia sentido dentro da mente deles. Eles ainda viviam baseados apenas naquilo que eles conseguiam ver. A fé deles se resumia naquilo que eles enxergavam. Eles enxergavam a Jesus. E a fé deles dependia disso. A fé deles dependia daquilo que os olhos deles enxergavam. Mas Jesus começou a tratar com eles para que eles pudessem entender que um dia, muito em breve, eles não teriam mais o que enxergar. Porque Jesus subiria ao céu e eles estariam ali sozinhos, sem ver a Cristo, sem ver o Espírito Santo, né, materializado, sem ver anjos nem nada. Eles precisariam crer sem ver. Eles precisariam crescer na fé. A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes a gente vive baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente. Eu me lembro de uma época, quando a gente era um pouco mais novo, tanto de idade quanto na fé, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado um pouco por isso, que tu ora e tu sente assim uma paz, tu sente uma coisa boa, né? E aí tu te acostuma com aquilo. Então toda vez que tu ora, dá aquela paz, aquela coisa boa, assim, Deus me ama, Deus me dá uma paz tão extraordinária que não tem explicação. E aí um dia tu vai orar e tu não sente nada. E tu pensa assim, ué, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Ai meu Deus, estou em pecado. Ai meu Deus, perdi a salvação. Ai meu Deus, vou para o inferno. Eu passei por algumas coisas assim, alguns anos atrás. Porque a gente se acostumou tanto a sentir, que a gente acha que quando a gente não sente mais, aconteceu alguma coisa errada. Mas a verdade é que a nossa fé, à medida em que nós amadurecemos, nós paramos de depositar a nossa confiança naquilo que nós vemos e sentimos e começamos a crer, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. E isso sim é fé. Isso sim é uma fé madura. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, né? E muitas vezes a gente vive com uma fé deficiente, uma fé que precisa se apoiar em muletas, né?
Eu preciso sentir para saber que Deus está comigo. Eu preciso ter uma paz para lembrar que Deus me ama. Porque o dia que eu não sinto essa paz, eu já penso, será que Deus me ama mesmo? Acho que não. Porque a minha fé é tão fraca que ela ainda depende disso. Mas assim como foi com Jonas, assim como foi com os discípulos, Deus vai nos dando experiências, provações, que vão fortalecendo a nossa fé e que vão nos tirando do nosso comodismo, vão nos tirando do nosso conforto, porque crescer não é confortável. Crescer gera desconforto, mudar gera desconforto. Mas Deus nos chamou para algo muito maior do que nós, a gente não pode se acomodar. Sabe, eu sei que às vezes a gente acaba entrando na rotina, às vezes a gente acaba vivendo aquela vida cristã que é sem sal, sem açúcar, né? Eu vou na igreja e tudo que eu faço eu já não sei se é sincero ou se é só para anestesiar minha consciência e achar que eu fiz o bastante, porque daí eu me deito na minha cama na hora de dormir e penso, será que eu tô... eu fui na igreja pelo menos, tá bom. Eu ajudei uma pessoa pelo menos, então tá bom. Chega um ponto que às vezes fica assim, tu está tão indiferente, tu já não sabe se tu está sendo sincero com Deus, se tu realmente está vivendo uma fé verdadeira, ou se tu só está fingindo. Deus não nos chamou para ser medíocre. Deus não nos chamou para ser um filho qualquer, um filho renegado, um filho indiferente ao Pai. Ele nos chamou para um propósito. Ele nos chamou para fazer algo que a gente ainda não consegue imaginar, mas que Ele sabe muito bem. Ele sabe aquilo que nos aguarda lá na frente, Ele sabe aquilo que nos espera lá na frente, e é por isso que as provações vêm, porque a gente precisa crescer, porque a gente precisa enfrentar, a gente precisa aprender, a gente precisa renovar o nosso entendimento, encontrar um novo sentido nas coisas. O pai que ama é aquele pai que corrige, e Deus é esse tipo de pai. Deus nos ama, e é por isso que Ele permite que as aflições venham, é por isso que Ele permite que nem sempre as coisas estejam dando certo, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer crescer, porque Ele sabe o que vem lá na frente. Quando a gente não confia em Deus, a gente confia em outra coisa. Quando a gente não confia em Deus, a gente confia na nossa própria inteligência, a gente confia na nossa própria capacidade, a gente confia no que for. Mas Deus nos chamou para confiar nele, porque Ele sabe o que é melhor. Eu quero abrir com vocês também no Evangelho de João. João capítulo 10. João capítulo 10, aqui foi um pouquinho antes da passagem lá de João 14, né? Também é uma passagem bem conhecida, vocês já devem ter ouvido falar. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 1, Jesus ele fala assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. De quem que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando de um exemplo, de um pastor de ovelhas. Isso era muito comum naquela época. Ele estava dizendo o seguinte, que o pastor das ovelhas é aquele que cuida das ovelhas. Ele não precisa chegar escondido, ele não precisa chegar, pular a cerca, ele chega pela porta, ele entra, ele conhece as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Ele abre a porta para que as ovelhas saiam, né? Leva essas ovelhas para lugares onde elas vão poder pastar, onde vão poder tomar água. O pastor é aquele que tem cuidado, é aquele que conhece essas ovelhas. E eu não sei se vocês já chegaram a conhecer ovelha, ou se vocês já ouviram
falar como é que é. Mas a ovelha é um animal extremamente inofensivo e limitado também. Porque a ovelha ela nem enxerga bem, ela enxerga uns 3 metros à frente dela só. Ela não consegue enxergar muito longe. Então ela seguia muito pelo que ela ouve. E é por isso que aqui no exemplo Jesus fala que o pastor vai falando e as ovelhas vão ouvindo a sua voz, porque é assim que funciona, as ovelhas não enxergam direito. Elas precisam ouvir para seguir na direção daquilo que elas estão ouvindo. E elas se acostumam com a voz do pastor delas, de tal forma que se outra pessoa vier chamando, ela vai achar estranho, ela vai fugir, ela vai se esquivar. E da mesma forma deve acontecer com cada um de nós que crê em Jesus. Porque no início, a nossa fé ela é muito dependente daquilo que a gente vê. Ela é muito dependente daquilo que a gente experimenta, muito dependente daquilo que a gente sente. Mas à medida em que nós vamos aperfeiçoando a nossa fé, nós passamos a nos guiar por aquilo que Deus fala, por aquilo que Cristo nos fala. E é por isso que ele traz esse exemplo, dizendo que as ovelhas seguem a sua voz. E da mesma forma que uma ovelha ela é limitada, ela não consegue enxergar muito à frente, nós somos limitados. A gente também, a gente não sabe o que nos aguarda no dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser a nossa vida lá no futuro, a gente não sabe nem se vai estar vivo, a gente não sabe como superar os nossos medos, a gente não sabe se vai conseguir alcançar o sonho, realizar os planos, a gente não sabe de nada, a gente simplesmente confia que vai dar, arrisca, né? Nós somos limitados, mas nós temos um Deus que cuida de nós, como um pastor cuida das suas ovelhas. Um Deus que tem todo o cuidado. As ovelhas, elas não sabem, elas não conseguem sozinhas ir até um lugar onde elas podem pastar. Elas não conseguem sozinhas ir até um lugar onde elas podem beber água. Elas não enxergam. Mas o pastor cuida de tudo isso. O pastor conduz as ovelhas a tudo isso. Da mesma forma, às vezes nós, perdidos na nossa ignorância, nos sentindo inteligentes, nos sentindo sábios, né, nos apoiando na nossa própria inteligência, a gente acha que não, o que eu preciso é fazer isso, eu preciso ir nessa direção, eu vou lá, eu vou cuidar da minha aparência, eu vou começar a malhar 5 horas por dia, eu vou tomar tudo aquelas porcarias que se toma, que estraga tudo, o fígado, o rim, tudo mais, né? Porque quando eu estiver bonitão, eu vou me sentir bem, eu vou ser feliz. Aí tu vai lá e tu faz, aí fica todo errado, fica todo disparelho, um braço gigante, o outro braço menor, uma perna gigante, a outra não, as pessoas passam por ti dando risada, tu vê que deu tudo errado. Não, o que eu preciso mesmo é de dinheiro. Aí tu vai, tu trabalha como um condenado, tu estuda, tu consegue 300 diplomas e tu trabalha, junta dinheiro e depois tu vê que tu tá sozinho, tu não tem ninguém na tua vida. Tu não tem motivo para gastar, porque tu não tem nem mesmo um amigo para dar um presente. E aí tu pensa que não adiantou de nada, tu não está feliz, isso não serviu. E assim o ser humano se perde, apoiado na sua própria inteligência. Mas Deus, Ele nos ensina o quê? A confiar nele, a se apoiar nele, na vontade dele, naquilo que Ele tem para nós, nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente se menospreza, muitas vezes a gente se acha... Sei lá, a gente acha que Deus nos chamou para nos destruir, que nem Jonas. A gente acha que Deus não está nem aí para nós. Ah, quem sou eu? Eu só sou eu. Que diferença vai fazer? Faz 2000 anos que as pessoas anunciam o evangelho, agora eu vou ser importante para Deus. Como assim? Quanta gente veio antes de mim? Quanta gente vai vir depois? Será que Deus se importa comigo? Às vezes a gente pensa isso. Mas eu te convido a continuar aqui, no versículo 11. Porque Jesus ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas.
Jesus conhece as suas ovelhas. Deus não é aquele tipo de pai que terceiriza o cuidado do filho. Não é assim, tipo, tu vai orar e aí Deus está lá no céu, super atarefado com as coisas dele e fala, ô arcanjo, vai lá ver o que ele está orando, vai lá ver, depois tu me diz. Estou ocupado aqui com minhas coisas. Deus não é assim. Deus, ele te chama pelo teu nome, ele te conhece, ele está atento às coisas que tu está passando, porque tu é filho dele. Ele te cuida como um filho. Ele sabe, ele te conhece, ele entende o que se passa no teu coração, ele sabe aquilo que te angustia, ele sabe aquilo que te tira a tua paz. E ele está atento, ele te conhece pelo teu nome, ele cuida de ti, ele cuida de cada detalhe. Você não é qualquer um, você não é só mais um, você é alguém por quem Jesus se entregou. Jesus morreu por você. Ele ressuscitou para que hoje você soubesse disso. Você faz parte de tudo isso. Não se menospreza. Olha tudo que Deus fez, olha tudo que Deus fez com Jonas, para que Jonas finalmente entendesse que Deus estava guardando ele. Olha tudo que já aconteceu na tua vida. Olha tudo que Deus já fez para te provar que Ele te ama, para te provar que Ele te cuida, que Ele te guarda, Ele te trouxe até aqui hoje, para te lembrar mais uma vez disso. E tu precisa fortalecer a tua fé, porque Deus sabe o que vem ali na frente, Deus sabe o que vem no futuro. E pode ser que você passe por uma circunstância em que aquilo que você sente, aquilo que você experimenta não vai estar te ajudando, não. As pessoas vão virar as costas. De repente você vai estar sozinho, enfrentando uma enfermidade, enfrentando um problema na família, enfrentando algo mais sério, não sei. Deus sabe, mas Ele está preparando tudo para que você permaneça firme, confiando nele. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Porque Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelo seu rebanho. Se Ele deu a sua vida, o que mais Ele pode fazer? Será que Ele vai poupar esforços? Será que Ele vai poupar esforços para te cuidar, para te conduzir por esse propósito, por essa caminhada que Ele te propôs? Ele não vai desistir de ti. Eu não sei como vai a tua fé. Eu não sei se existe fé aí dentro. Espero que sim. Mas eu quero te dizer que é Deus quem age no nosso coração. É Ele o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. É o Espírito Santo que fala lá dentro, que nos convence, que nos mostra a verdade, que nos anima, apesar das coisas à nossa volta, apesar das coisas que a gente enxerga, não estarem favoráveis a nós, não estarem favoráveis à nossa fé. Chega um momento que a nossa fé ela é provada, chega um momento que a nossa fé ela é testada. E Deus não faz isso porque Ele precisa saber. Sabe, Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele não vai te provar. Eu vou dar uma aprovação para a Grazi para ver como é que ela se sai, porque eu estou curioso. Estou curioso, vamos ver. Né? Aí vou permitir que aconteça tal coisa. Vamos. Não, a Grazi fez isso. Não esperava. Né? Deus não é assim, Deus sabe muito bem quem nós somos. Por que Deus nos prova? Porque na provação somos nós que percebemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Na provação somos nós quem acabamos nos convencendo do poder de Deus, do agir de Deus. Porque antes, quando estava tudo bem, era fácil crer em Deus, era fácil saber que eu sou dele. Mas agora, no meio de tanta dificuldade, eu percebi que Deus me ajudou e eu continuei firme. Então, poxa, eu realmente sou filho de Deus, eu realmente tenho fé nele. Deus realmente me chamou e Ele é fiel comigo. Quando a nossa fé é provada, Deus prova para nós mesmos que nós temos fé. Deus prova para nós mesmos que nós vamos vencer, que nós vamos superar as dificuldades. Eu não sei por quais circunstâncias vocês já passaram, mas pode ser que chegue um momento que você esteja sozinho, isolado, passando por uma série de circunstâncias que mexam contigo, que mexam com as tuas fraquezas, e você se depare numa situação completamente sozinho. E você pense assim: Senhor,
tá difícil, tá pesado demais. Se eu não cair hoje, eu vou cair amanhã, ou eu vou cair depois de amanhã, tá muito difícil, Deus. Tá muito difícil. Mas eu confio em Ti. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que quando eu estou contigo, retroceder não é uma opção. Cair não é uma opção. Tu vai me segurar, Tu vai me sustentar. Não importa as coisas ao meu redor. Não importa aquilo que eu enfrente. Se Tu está comigo, Tu está comigo. É isso que importa. Na provação, nós percebemos a fé que Ele tem colocado no nosso coração. Nós saímos da provação fortalecidos, porque Deus vai nos fortalecendo e vai nos mostrando, vai nos provando que nós podemos com Ele, que nós podemos confiar no poder dEle, que nós podemos seguir com Ele. Porque por mais que nós todos sejamos como ovelhas, limitados, inofensivos, incapazes de se defender, a ovelha, ela é um animal que quando vai sacrificar, o pessoal, eu nunca fiz, né? Nunca vi, mas já ouvi relatos de que sacrificar uma ovelha é uma coisa muito triste. Porque a ovelha é um animal que não luta para sobreviver. Ela simplesmente fica quietinha, né? Amarram as patinhas ali, seguram ela e ela chora, quietinha, ela não faz nada. Ela simplesmente aceita que estão fazendo alguma coisa com ela e ela morre. Por isso que fala lá nas profecias que Jesus seria morto como uma ovelha muda ao matadouro, porque Jesus não fez nada para fugir da morte, Ele não fez nada para fugir da cruz, Ele encarou de frente e foi sem reclamar. E da mesma forma nós somos muitas vezes inofensivos. Quem somos nós para fazer alguma coisa sozinhos, sem depender de Deus, sem depender da misericórdia dEle, sem depender da graça dEle? Nós não somos ninguém, nós somos completamente limitados, nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Nós dependemos do cuidado de Deus. Mas mesmo sendo assim, tão pequenos, Deus nos ama demais. E o amor dEle é o motivo. O amor dEle é o que nos prova que Ele tem um propósito muito grande para nós. Que Deus quer nos surpreender. Deus te chamou para te surpreender. Ele não te chamou para viver uma vida medíocre. Ele não te chamou para viver uma fé sem sal, sem açúcar, sem gosto, sem nada. Ele te chamou para fazer a diferença nesse mundo. Ele te chamou para te mostrar que realmente tu não é capaz, tu já sabia disso, mas que Ele é capaz de fazer o que você nem espera, de fazer o que você nem imagina. Os discípulos estavam andando com Jesus o tempo todo, e eles sabiam das profecias, eles sabiam. Jesus já falava que ia morrer, mas isso não fazia sentido no entendimento deles, eles não enxergavam isso. E um dia Jesus veio dizendo: olha, falta pouco, daqui a pouquinho eu vou ser entregue. E eles ficaram atordoados. Na hora que Jesus foi preso, cada um foi para um lado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Só João ficou ali e assistiu a morte de Jesus de perto. Todos os outros fugiram, porque aquilo não fazia sentido. Eles ainda não tinham entendido que Jesus ia passar, que Jesus precisava passar por tudo aquilo. Muitas vezes a gente também, na nossa fé, ainda tão pequena, ainda tão limitada, não consegue entender as coisas que Deus tem para a nossa vida, as coisas que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Mas Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. Deus vai nos surpreender, assim como Deus surpreendeu os discípulos. Jesus morreu na sexta-feira e eles todos ficaram tristes, pensando: acabou, o mestre morreu, já era, e agora? O que a gente vai fazer? Eles se reuniram, João contou para eles tudo aquilo que tinha visto, porque só João conseguiu assistir, e eles estavam ali, de luto, entristecidos pela morte de Jesus, achando que tudo tinha acabado. Até que no terceiro dia, Maria, eu não me lembro qual Maria era, Maria Madalena, outra Maria, não me lembro, alguém foi no sepulcro de Jesus e viu que o sepulcro estava vazio. Mais do que isso, tinha um anjo lá dizendo que ele tinha ressuscitado. Ela voltou correndo e contou para os discípulos, e os discípulos foram lá. Pedro foi lá conferir, porque ele precisava ver para crer, né? Foi lá para ver, como assim? O túmulo está vazio? Roubaram o corpo do mestre?
Alguém violou o túmulo e roubou o corpo do mestre? O que aconteceu? E havia 2 seguidores de Jesus viajando, saindo de Jerusalém, numa estrada chamada Caminho de Emaús. E naquela estrada eles se depararam com um homem. E aquele homem chegou mais perto deles e perguntou: por que vocês estão assim tão tristes? E eles disseram: tu é o único de Jerusalém que não sabe? Jesus de Nazaré foi morto. Ele foi crucificado, prenderam ele, levaram ele, crucificaram ele há 3 dias. Ele morreu. E ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus. E a gente acreditava que ele iria libertar o povo. Mas ele morreu. E hoje estão dizendo que o túmulo dele está vazio. E algumas pessoas dizem que ele ressuscitou. E aquele homem deu uma resposta, que eu vou ler para vocês, em Lucas 24, 25. Que diz assim: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus, que era esse homem, fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram para com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Jesus se revelou a eles. Jesus surpreendeu a eles. Eles estavam vivendo um luto, eles estavam ali sem esperança, dizendo: poxa, tu é o único que não sabe, a nossa esperança de ser livre foi crucificada numa cruz. E eles não viam que o próprio Jesus havia ressuscitado, estava ali com eles. E quando Jesus falava com eles, o coração deles queimava. Eles não conseguiam enxergar. Os olhos humanos não davam conta de perceber que era Jesus que estava ali. Mas eles sentiam que o coração deles queimava. Até que o momento, finalmente, eles conseguiram ver Jesus. E Jesus sumiu na frente deles. Deus quer nos surpreender. Ele nos chamou para algo que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue prever. Deus, ele é imprevisível. Quem é que consegue imaginar o que se passa na cabeça de Deus? Quem é que consegue sondar os pensamentos de Deus? É impossível. Mas Deus sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que nos espera lá na frente. Ele sabe o que ele vai fazer nas nossas vidas. Ele sabe qual a utilidade que cada um de nós vai ter no reino dele. E ele é fiel para cumprir a obra dele até o final, até o dia de Cristo. Deus te chamou, não foi para você viver de qualquer jeito, não foi para você viver uma vida medíocre, uma fé que não faz diferença nenhuma. Ele te chamou para te aperfeiçoar. Ele te chamou para transformar o teu entendimento, para te fazer crescer, para que você faça a diferença num lugar que eu ainda não sei, você também não sabe, mas ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Que a gente possa estar disposto a esse tratamento de Deus, disposto a abrir mão cada vez mais daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, para confiar naquilo que Jesus fala, confiar naquilo que ele já falou, que nós sabemos, que nós conhecemos aqui nas Escrituras, e também naquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração. São as 2 formas que Deus fala com a gente: através das Escrituras, vendo aquilo que Deus já fez na humanidade, e também no nosso coração. Mas uma coisa nunca é contrária à outra. Deus nunca vai falar no teu coração algo e na Bíblia fala o contrário. Isso nunca vai acontecer. E Deus é o mesmo. Ele não é um Deus confuso.
Confusão vem do outro lado lá. A gente sabe quem é que gosta da confusão. Mas Deus é um Deus que sabe muito bem o que Ele quer de nós. Sabe muito bem por que Ele nos chamou. Ele sabe muito bem o que você precisa fazer, o que você precisa aprender. Ele sabe muito bem por que você veio aqui hoje. Eu não sei, talvez você não saiba, mas existe um propósito, e Ele vai cumprir esse propósito. E você esteja disposto a ouvir a voz de Deus, tanto naquilo que já foi falado, como também naquilo que Ele quer falar no teu coração, te mostrando as coisas na tua vida, lá na tua intimidade, aquilo que precisa mudar, aquilo que ainda não está legal, aquilo que ainda não agrada a Ele, aquilo que ainda está te fazendo mal, está fazendo mal para as pessoas na tua volta. Ele vai mexer em algumas coisas que vai te tirar do teu conforto. Ele vai mostrar o quantas vezes a tua fé é inconstante, porque a tua fé ainda é baseada nas coisas que tu sente, porque tua fé ainda é baseada naquilo que as pessoas da igreja te fazem, e quando alguém te trata mal, tu perde a fé. Ele vai te mostrar esse tipo de coisa. E na hora que a gente se depara com isso, isso mexe um pouquinho com a gente fica meio desconfortável. Mas é nessa hora que a gente cresce, é nessa hora que a gente amadurece. Deus quer que cada um de nós possamos parecer cada vez mais com Cristo. Ele vai fazer de tudo na nossa vida para que isso aconteça. Amém? Quero te convidar então a ficar em pé no teu lugar.